Amém? Eu queria que você acompanhasse comigo do versículo 9 até o 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 até o 14. Amém? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Meus irmãos, certa vez eu ministrei esse texto bíblico na época da pandemia, em casa, para gravar no Instagram. E quando eu ministrei, eu enfatizei sobre os tipos de pessoas que existem, entre aspas, na igreja. Que vão existir pessoas espirituais, naturais. Lá no primeiro versículo desse capítulo que vem logo depois 3, fala da existência de pessoas carnais dentro da igreja. E vários outros textos traz sobre pessoas que recebem setas malignas, vivem debaixo de opressão, têm demônio na sua própria vida. E eu ministrei um pouco sobre esses tipos de pessoas. Se você quiser depois, você pode ir lá e você vai encontrar. No meu Instagram, você olha assim, ministrações naquelas partes ali, que eu nunca lembro o nome que dá ali. São status, que coloca destaques, obrigada. Destaques. Aí tem uma parte lá, ministrações, você vai achar lá, podem ser espirituais, algo assim. Então tem lá algumas coisas que eu não vou enfatizar nada do que foi dito lá. Eu fui lá ver, porque eu lembrei que tinha alguma coisa assim, para não trazer nada repetitivo para vocês. Porque o Espírito Santo, o Senhor me incomodou hoje realmente foi falar sobre o desejo de Deus, de que nós sejamos espirituais. Deus tem um desejo de que eu e você, nós sejamos espirituais. E é interessante que Jesus, o nosso modelo, o nosso maior modelo, o nosso exemplo, é o nosso Jesus. E Jesus, ele teve uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Se você for avaliar a vida de Jesus, desde a concepção, em todo o tempo, se falava que o Espírito Santo estava na vida dele, enchendo ele, dando a ele sabedoria, conhecimento. E ele foi um homem, Deus, homem que buscou a presença do Espírito Santo. Ele jejuou, ele buscou, ele se isolava para orar, para receber a direção do Espírito Santo constantemente. E ele era Deus. E ele mostrou para a gente que ele, sendo Deus, ele já tendo uma plena comunhão com Deus Pai, ele tinha necessidade de buscar comunhão com esse Espírito. E ele nos deixou esse exemplo de que nós precisamos disso, de buscar e ter essa entrega. E hoje eu queria pedir algo para você. Nós vamos ler. O Senhor me deu 30 evidências. É muita coisa, não é? Cada uma das evidências dá para a gente fazer uma ministração longa. Eu não vou detalhar, eu só vou falar aquilo que o Espírito Santo me direcionar mesmo. Mas ele me deu 30 evidências de alguém que é espiritual. E eu quero dizer para você, nesse momento, não se foque. Eu não quero focar em dizer eu sou carnal, você é carnal, porque nós somos. Nós somos naturais, nós somos humanos. É isso que nós somos. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. O que o Espírito Santo me incomodou a focar para mim e para você nessa noite, e que tem meses ele me dando isso. Eu tenho estudado por meses essa palavra. E ele ministrando, quando a gente está estudando para ministrar, todos que ministram sabem disso. O Espírito Santo fala com a gente diversas vezes. A gente vai sendo
dizer hoje é que Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, quer que eu e você tenhamos essas evidências. Então, o que é que eu quero te pedir hoje? Você vai focar em você. Olhe para você. Quando for lido, eu não tenho isso, você vai falar, eu quero ter isso. Ajuda-me, Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Então, muitas dessas coisas aqui, nós não temos, porque se nós já tivéssemos todas essas coisas, eu sei que eu não vou exaurir isso, eu não vou conseguir pegar tudo, eu sei que tem muito mais do Espírito Santo do que Ele faz e dá. Mas foram 30 coisas que Ele me incomodou para te dizer que são coisas que eu e você precisamos buscar. Amém? Posso ouvir um amém mais alto? Amém. Glória a Deus. Então, a primeira coisa, a gente vai andar um pouco, vamos para João, capítulo 7, o Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler, nós vamos pegar uma sequência assim, de falas de Jesus para os discípulos, quando Ele começa a falar um pouco sobre o Espírito Santo. Porque Ele passa um bom momento sem falar especificamente com os discípulos, com os apóstolos, com os servidores dele, sem do Espírito Santo. Ele vive com o Espírito Santo, Ele manifesta o Espírito Santo na vida dele constantemente, em tudo que Ele faz. Ele busca o Espírito Santo para cada decisão, para cada coisa que Ele vai fazer. Só que Ele começa a falar. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 até o 39, diz assim: no último dia da festa, que ele estava numa festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse Jesus do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Preste bem atenção. A primeira evidência e a primeira coisa que Deus quer fazer em mim e você, a primeira evidência que existe em alguém, numa pessoa que tem o Espírito, que deixa o Espírito agir na vida, é crer que Jesus veio em carne e que foi glorificado. Ele morreu, ressuscitou e foi glorificado. Jesus disse assim, ó, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu ventre, diz ele do Espírito. O Espírito só pode fluir em alguém se essa pessoa acredita que Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado. Porque está escrito no versículo 39, e tem outros textos até que nós vamos ver que vai falar sobre isso. O Espírito Santo só pode ser dado depois de Jesus ser glorificado. Como disse Fernandinho no nosso administração, Jesus subiu para o Espírito descer. O Espírito Santo só veio para nós porque Jesus morreu e foi para a glória. Ele foi. Então, a primeira evidência é: eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, que Jesus me enviou o Espírito Santo. Essa é a primeira evidência. Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso. A segunda evidência, você vai andar para o Evangelho de João. João capítulo 14. Eu vou pegar alguns textos que Jesus fala sobre o Espírito Santo, tá? A gente vai pegar o capítulo 14 do Evangelho de João, João 14, versículo 16 até o 18. Jesus falando com eles. Ali foi na ceia, Jesus deu diversas instruções. E Jesus disse, João 14, 16: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quero ler o versículo 26. Mas este Consolador, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A pessoa que tem o Espírito Santo, que quer o Espírito Santo e que deixa o Espírito Santo agir. A segunda coisa, versículo 16. Deixa eu voltar aqui.
Ele nos dará outro Consolador. Se permite ser consolado. Nós, quando temos o Espírito Santo, nós nos permitimos ser consolados. Nós não permanecemos na tristeza, no abatimento, na murmuração. Nós deixamos o Espírito Santo nos consolar. Mesmo quando estão acontecendo coisas que parecem que a gente vai morrer, que está nos destruindo, nós temos um consolo que não sabemos de onde vem. Você sabe, vem dele. Então isso é sinal de que você não só tem, mas você tem deixado o Espírito Santo ministrar a sua vida. Então nós precisamos aprender a deixar o Espírito Santo nos consolar. Nesse mesmo versículo diz: Ele vai ficar com vocês para sempre. Para sempre. A terceira evidência: aceita e desfruta dessa presença constantemente. A gente aceita e desfruta. A gente não vive a nossa vida, trabalho, escola, estudo, faculdade, família, sem desfrutar dessa presença, sem pedir, sem clamar, sem reconhecer, sem ver essa presença. Ele não pode passar despercebido de nós. Ele não pode passar despercebido. Eu não posso viver a minha vida, o meu dia a dia, as minhas atividades e tarefas, sem lembrar que Ele existe. Porque senão nós não somos deixando que crescer em nós. Essa é outra evidência. Versículo 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode vencer. Irmãos, se eu não mudar nenhum conceito, qual foi a última vez que você mudou um conceito na sua vida? Qual foi a última vez que eu mudei um conceito da minha vida? Porque o Espírito Santo, ele vai trazer verdades para nós. Se eu estou em intimidade com ele, ele vai mudar conceitos. Ele vai ministrar verdades que só ele pode ministrar. E nós precisamos desejar essas coisas. Nós precisamos ansiar por essas coisas. Porque esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Jesus. Eu vou ler daqui a pouco lá, quando Jesus ressuscita, chega Jesus e conta com eles. Jesus assopra sobre eles o Espírito. Você está em mim, é meu Espírito, eu dou para vocês. É esse o desejo. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, o Espírito Santo já está dizendo: vocês estão se sentindo hoje amados. Eu mostrei o Pai para vocês. Eu estou indo embora. Não fiquem tristes, vocês não vão ficar órfãos. Quando nós estamos buscando intimidade constante com o Espírito Santo, existe uma evidência. Nós aceitamos que Ele nos cure das nossas lacunas de paternidade. Todos nós que estamos aqui tivemos problemas com nossos pais, pai ou mãe. Diversos. Todos nós que estamos aqui. Por mais crente que seu pai e sua mãe foram, eles eram pecadores. E eles erraram com você. Eles erraram comigo, erraram com você. E esses erros criaram lacunas em nós. Quando nós estamos buscando essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, fazendo a principal vontade de Deus e de Jesus para nós, que é conhecer a Ele através do Espírito Santo, nós começamos a buscar cura nessas lacunas. As dores vindas dos nossos pais, as consequências na nossa vida de ação, atitudes e dores, elas começam a reduzir. Elas começam a reduzir. E nós começamos a aceitá-lo como Pai. Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. E aquela revolta que existia dentro de nós, pela ausência, pela violência sofrida, a gente começa a se sentir preenchido, satisfeito pela presença do nosso Deus. Porque o Espírito Santo faz isso, ele faz que ele sinta essa paternidade. Nós aceitamos essa paternidade. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui fala de um mestre. O Espírito Santo será mestre e ele vai ensinar e vai nos fazer lembrar. Irmãos, se nós não temos amor por isso aqui, ó, pega aí sua Bíblia, por favor. Levante ela. Mais alto que você puder. Ela. Se nós não tivermos reverência a essa palavra, se nós não amarmos a Bíblia, se nós, no momento que a palavra está sendo ministrada, nós não temos reverência, nós só demonstramos ser adorador na hora que a música está sendo cantada, mas na hora que a palavra está sendo ministrada, a gente sai da igreja, a gente não presta atenção, a gente está resistindo ao Espírito Santo.
Porque é Ele que vai ensinar todas as coisas dessa palavra. É Ele que nos ensina. E é Ele que vai fazer a gente lembrar na hora que a gente precisar. É Ele. Nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos ter reverência pela palavra. Amar o momento em que a palavra está ministrando, independente de quem seja. Lá no capítulo 3 de Coríntios, quando ele fala das pessoas carnais, uma das primeiras características que ele dá é: vocês dizem, eu gosto quando Paulo prega, eu gosto quando Paulo prega, eu gosto. Irmãos, a palavra não está sendo ministrada, tem algo específico através da vida de cada um. Sim, mas é a palavra. Nós precisamos nos reverenciar a palavra e amá-la. E isso é uma evidência, uma característica de que o Espírito Santo está em nós. Porque Ele ama a palavra. Ele é o Espírito de Jesus e Jesus é a palavra. Essa foi a sexta evidência. Você vai andar até o capítulo 16 de João agora. João capítulo 16. Versículo 7 até o 15. Vamos ler lá. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando. Se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu vos enviarei a vocês. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Amém? Aí ele começa trazendo, dizendo: se eu não for, ele não virá. Então o Espírito Santo veio porque ele foi. A gente crê que Jesus não é só um profeta, não é só um mestre, não foi só um homem iluminado. Jesus é o Filho de Deus que veio em corpo humano, como eu e você. Ele é Deus, morreu por nós, ressuscitou, foi glorificado e mandou para nós o Espírito Santo. Se você não quer essa primeira verdade, que é a primeira evidência, a gente perde a salvação. Eu preciso dessa primeira verdade. E Ele que enviou. Aí vem cá. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus vai usar o Espírito Santo. E uma evidência de quem tem o Espírito Santo é se arrepender de pecados. Confessar o pecado. Reconhecer o pecado. Quando foi a última vez que você abriu a boca e disse assim: eu errei com você? Seja lá com quem for que você errou. Eu estou errando nisso, não consigo vencer sozinho, preciso de ajuda, não consigo vencer sozinho, preciso de ajuda. Ah, eu não tenho mentira, então já pecou na mentira, segundo a Bíblia. Nós pecamos constantemente. Pecamos. E uma das evidências é que o Espírito Santo, do Espírito Santo na vida de alguém, é que ele nos convence quando pecamos. Se ele não está tendo a capacidade de me convencer quando eu erro, onde ele está? Onde ele está? Se você não tem praticado isso tem muito tempo, que você não reconheceu nenhum erro seu, eu vou te pedir, começando na sua casa. É na sua casa. É lá na nossa casa, o lugar onde nós mais erramos. Nós precisamos reconhecer quando erramos. E isso é uma evidência do Espírito Santo. Pedir perdão e reconhecer que erra pessoalmente. Depois ele diz: isso é do pecado. Reconhecer, precisamos reconhecer. Eu não acreditava que o Senhor, eu precisava do Senhor. A gente fez isso um dia, né? Jesus, eu preciso de ti. Porque senti que os pecados não são perdoados. Ele disse: o pecado porque eu não creio, né?
Quando a gente crê nele, a gente precisa reconhecer. Aí fala da justiça, que isso está relacionado com que Jesus derrama justiça sobre nós. Toda ação certa que eu faço vem dele. Eu sou pecador, eu sou injusto, eu sou incorreto. Eu sou essa pessoa. E aí ele diz, eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. A justiça vai vir de mim. A justiça que vocês podem receber, que vocês podem ter, vem de mim. E a gente precisa reconhecer isso. Eu sou bom. Não, nós somos nada de bom. Ele derrama a justiça em nós. Ele nos chama de justos por causa do sacrifício dele. É ele que faz. Então, quando nós reconhecemos o nosso erro, e quando nós reconhecemos, eu consigo ser justo por causa dele. É por causa de Jesus que eu consigo fazer algo certo. Devolve a glória para ele. E isso é uma evidência do Espírito Santo. Que eu tenho que viver isso constantemente, desejo. Eu quero atingir. O Espírito Santo me falou, enquanto você estiver ministrando, eu vou queimar corações. Deixa o Espírito Santo te queimar. Naquilo que ele quer queimar o teu coração. Se sente vontade de chorar, chora. Se sente vontade de se ajoelhar, se ajoelha. Mas deixa o Espírito Santo ser livre. Deixa ele ser livre em você. Ele quer. Ele não quer invadir, como muitos dizem. Ele quer que você diga vem. E ele vem. Ele vem. Se você se sente confundido, vontade de chorar, é sinal de que o Espírito Santo está ministrando a sua vida. Versículo 12. Nós precisamos demonstrar arrependimento, irmãos, quando nós erramos. Nós precisamos disso. Versículo 12. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Irmãos, Jesus tinha muitas revelações para dar para eles. A Bíblia diz que foram tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas que Jesus fez que não dava para escrever em um livro. Tem muita coisa aqui para a gente. E ele diz assim, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Não dá para suportar sem o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo faz com que a gente não só receba revelações, não só receba, mas que a gente suporte revelações e verdades difíceis de aceitar. Quantas vezes o Senhor me revelou coisas que eu dizia, isso não, Senhor. Era difícil para mim. E só me derramando, chorando, clamando, o Espírito Santo me capacite a te entender, a te compreender, a conhecer o Senhor. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Trazer verdades sobre você mesmo, sobre ele mesmo, e fazer você suportar. Jesus deixou essa função para o Espírito Santo nos revelar coisas difíceis de nós compreendermos e aceitarmos. Ele faz isso. É uma outra característica. Evidência aumentada que eu trouxe aqui. Você recebe e suporta revelações difíceis de se aceitar. 9, versículo 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas vai dizer tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Aqui está falando, irmão, esse tema aqui, Espírito da verdade, de trazer verdades. Aqui está falando de receber conselhos. E o 14 também fala sobre isso. Ele vai receber o que é meu e vai anunciar. Preste bem atenção nisso. O Espírito Santo não fala nada dele mesmo. Ele fala do Pai e de Jesus. Está escrito que ele revela até as profundezas de Deus. O que o Espírito revela não é dele. O conselho que ele dá não é dele. É vir de Jesus. Quando nós estamos vivendo com o Espírito Santo, nós queremos conselhos. Nós aceitamos conselhos. Nós pedimos conselhos. Nós não nos achamos donos do conhecimento, donos da verdade. Mas nós não ficamos assim. Nós começamos a desejar ouvir pessoas que conhecem o Senhor, que tem o Espírito Santo. A gente quer conselhos, a gente não toma decisões sozinho, a gente busca um ao outro.
como ouvir o conselho da esposa, porque o peso do pecado não doere. Mas escute os conselhos da sua esposa. Quantas e diversas vezes você já penou e passou coisas por não ouvir o conselho da sua esposa? Isso é característica de que nós estamos buscando pouco a presença de Deus. Quando o esposo não ouve o conselho de esposa. E quando a mulher não aceita a liderança do marido. Essa é uma outra característica de que não tem evidência da presença do Espírito Santo, porque é uma dupla, é duplo. Nós ouvimos uns aos outros. Precisamos disso, porque o Espírito Santo vai se manifestar no conselho. Ele não fala dele mesmo, ele fala do Pai, ele fala de Jesus. Nós precisamos disso. Versículo 14 e 15, 10ª evidência. Diz que o Espírito glorificaria a Jesus. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vai anunciar a vocês. O Espírito Santo glorifica quem, irmãos? Fala alto. A Jesus. Irmãos, a pessoa que tem o Espírito Santo, uma evidência é que essa pessoa não é vaidosa. Ela não pensa, não sente e não fala que as coisas acontecem por causa dela. Eu pago o preço. Só acontece porque eu estou aqui. Se não fosse eu, não estava do jeito que está. Quando nós falamos assim, está longe de sermos espirituais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? E mude a nossa fala, o nosso sentimento. Porque aqui diz que o Espírito Santo iria glorificar a quem? A Jesus. Quando a gente faz algo, Deus nos dá dons, habilidades, nos dá chamados. É para que Jesus seja glorificado. É Ele que tem que ser glorificado. E foi o único que pagou o preço. Eu e você não pagamos preço nenhum de nada. Nós somos intercessores, nós somos servos uns dos outros. Somos parte de um corpo, um dedo precisa da mão, que precisa do braço, que precisa dos músculos, que precisa do antebraço, que precisa do tronco, que precisa do pescoço. Amém? Todos no corpo têm valor. E para Jesus o valor é igual. E o que cada um faz tem muito valor. Não existe valor maior do que o outro. Só Jesus merece ser glorificado, porque só Ele pagou o preço pelas nossas vidas. É Ele que paga o preço. É Ele que se sacrifica. E é Ele que merece ser glorificado. Então, quando nós fazemos algo e dizemos, se não fosse Jesus, isso aqui não aconteceu. É sinal de que o Espírito Santo está em nós. É evidência de que o Espírito Santo está aqui, está aí. E precisamos disso. Nós precisamos disso. Capítulo 20 do Evangelho de João. Antes mais um pouco. Jesus com os discípulos. Capítulo 20. Versículo 19. Versículo 19 até o 23. Capítulo 20 do Evangelho de João. Eu nem falei. Sejam bem-vindos os visitantes que estão aí no fundo. Gente, são 2 metros. Eu tenho 2 netinhos, os 2. Lindo demais. Isso aí você não vai mais me chamar de branca. Antes de ir embora, você olha aquelas coisinhas lá lindas ali. Aquilo ali é branco, gente. Aquilo é branco. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Chegaram, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajudado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou.
também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Irmãos, esse foi o momento que Jesus tinha ressuscitado. E nesse momento ele apareceu aos apóstolos. Eles estavam fechados, por medo. E nesse encontro, Jesus, ele assopra sobre eles o Espírito Santo. Foi nesse momento que foi entregue. Que momento? No momento que eles acreditaram verdadeiramente. Ressuscitou. Maria Madalena, no versículo anterior, tinha anunciado aos discípulos. Tem um dos evangelhos que diz que eles não acreditaram. Quando eles viram Jesus, o Senhor ressuscitou! Sentiram alegria em ver que era a verdade mais plena, ele era o Messias mesmo. Eles acreditavam, trabalhando. Aí eles acreditaram. Então, quando creio que Jesus ressuscitou, que Jesus foi glorificado, veio em carne, recebe o Espírito Santo. Jesus dá. Então, no momento que você se aliancia com Jesus, que você pede que Jesus seja o seu Senhor, você recebe esse Espírito. Receberam o Espírito Santo. Jesus deu a eles. Fale algo assim comigo. Eu tenho o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Jesus. Eu tenho Ele. Ele está. Aleluia. Ele está com você. Ele está com você. Ele quer crescer em você. E tem algo que o Espírito Santo faz em nós, irmãos. Quando nós recebemos esse Espírito. Versículo 21. Jesus diz para eles assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eles estavam trancados com medo. Mas depois que eles receberam esse Espírito, você vai ler esse Evangelho. A partir daí você vai ver que eles começam a ter uma certa mudança. Eles não ficam mais fechados e trancados a portas. Eles continuam se escondendo dos judeus. Mas não ficam só as portas. Mais na frente mostra que eles subiam ao monte. Quando chegam em Atos, o monte vai ler daqui a pouco. Eles foram para o monte. Eles não ficaram mais tão trancados, porque o Espírito foi dado a eles. E uma coisa que foi dada a eles, que eu escrevi aqui como a 11ª evidência: tem prazer em servir. Irmãos, quem recebe o Espírito Santo, uma das evidências, e essa eu falei, coloquei aqui como a 11ª evidência, você sente desejo de servir a Deus em alguma coisa. Você serve a Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. E você sente vontade de servir a Deus na igreja local, com algo que você tem. Isso é uma evidência clara de alguém que tem o Espírito Santo. É uma evidência clara, porque Ele vai colocar isso dentro de você. Existem muitos textos bíblicos que vão falar isso. E Jesus fala aqui: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Envia para quê? Para falar dele, para servir a Ele, para edificar outras pessoas, edificar os seus irmãos. Eu preciso de você para ser edificado. Eu preciso de você para ser edificado. Tem algo em você, e só em você, que Deus quer fazer e usar. Não só onde você vai, não só no seu trabalho, que você sente prazer. Isso é meu prazer, minha alegria, eu me sinto realizado. Dou o meu melhor, mas eu preciso do seu serviço. Aqui também. Essa pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, precisa do seu serviço. Aqui também. Porque você tem algo a nos dar. Tem algo que você pode dar aqui que mais ninguém vai dar. Que é seu. Que é seu. Que é seu com o Senhor. E o Espírito Santo derrama esse prazer. A gente recebe uma gratidão tão grande do que Ele fez, que sente vontade de fazer qualquer coisa que seja. Deixa o Espírito Santo ministrar isso na sua vida. Mas desculpa, o Espírito Santo às vezes me faz ouvir frases, eu não escuto pensamentos, tá? Mas às vezes ele me faz ouvir frases: eu não quero servir de qualquer jeito. Quem disse que você vai servir de qualquer jeito? Você vai servir dentro das suas possibilidades, dentro do seu conhecimento, dentro das suas limitações. Mas faça. Quando nós estamos servindo na casa de Deus, tem algo que acontece conosco. A gente se obriga a buscar mais.
Para eu preparar aqui, foram meses. Para ministrar as crianças lá em cima, dias a gente preparando, estudando, preparando algo para trazer. A gente se obriga a buscar quando a gente está servindo. Servir a Deus obriga a gente a buscar. Nos ajuda a nos manter buscando a presença dEle. Fica fácil de esfriar na fé. Versículo 23. Aí Jesus, logo depois que assopra o Espírito Santo, diz: aqueles a quem perdoaram os pecados. O que é que Jesus está dizendo para eles? Agora vocês são capazes de perdoar. Porque agora vocês têm um Espírito perdoador. Nós não perdoamos, irmãos. Nunca perdoei ninguém. Todas as vezes que eu perdoei foi o Espírito me enchendo. Porque minha vontade era morder, escapar. É a nossa vontade. Mas o Espírito Santo, irmãos, quando a gente tem um Espírito Santo, a pessoa que nos ofende, a gente olha e a gente sente amor. Como é que eu posso sentir amor por essa pessoa que fez isso assim comigo? É incompreensível, inexplicável. É inexplicável, é algo que não dá para explicar. Então, você já viu quantos benefícios nós vamos ter na nossa vida se a gente deixar a Espírito Santo nos encher? Você vai ter paz. Tem coisa pior do que a gente ter raiva dentro da gente. Tem coisa pior do que você sentir ódio, do que você sentir nojo, do que você sentir aversão, do que você ficar irado, do que você ser uma pessoa que critica os outros, que você provoca os outros. Tem coisa pior do que sentir prazer em cutucar alguém. Não, vou deixar na nossa cultura, ela vem com ela. Gente, isso é um prazer carnal que depois mata a gente. O Espírito Santo nos liberta de todas essas coisas. Ele é o Espírito perdoador. 12ª evidência de alguém que tem o Espírito Santo: perdoa. Porque ele vai te incomodar a fazer isso. Ele vai te incomodar a fazer isso. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre eles. Sobre cada um deles, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, esse foi um dia chamado de Pentecostes. Eles estavam reunidos, orando. E eu queria primeiro trabalhar com vocês evidência número 3. A evidência de alguém que tem o Espírito Santo, que ele está sendo livre em nós, é a obediência. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Os apóstolos, maioria dos discípulos que acompanharam Jesus, eles eram da Galileia. Eles não eram de Jerusalém. E eles estavam com medo de passarem pelo que Jesus passou. Mas eles obedeceram e ficaram onde Jesus mandou ficar. Jesus em Lucas 24, 49 disse: ficai em Jerusalém até que glória sejais revestidos. Você está vestido? Você está com roupa? Todo mundo está com roupa? Estamos com roupa. Você vai ser revestido. Eu vou dar uma roupa por cima da sua roupa. Vocês vão esperar. Em Jerusalém, fiquem juntos, buscando a minha presença.
Apesar de ser difícil estar naquele lugar, apesar de não poderem voltar para casa, sem a vontade deles voltar para casa, eu creio nisso. Eles ficaram lá, reunidos naquele lugar. Eles obedeceram. Aquele que tem o Espírito Santo, uma evidência, que eu já falei antes, é que é uma pessoa obediente. Tem uma noção de obediência. Obedece a palavra de Deus. Obedece aos líderes quando é necessário. A gente às vezes precisa, né? De liderança na nossa vida. Às vezes eu quero assim, eu digo eu não quero, mas eu quero. Tá bom. Sim, senhor. Aí a gente já diz assim, eu quero ser preso, né? Eu quero ser preso, não. Lembrei disso, a gente brincava disso quando a gente era mais novo. Eu quero ser preso, não. Sim, senhor. Não me prenda. A gente brincava disso. Então, tem uma unção de obediência. É evidência do Espírito Santo. Evidência 14. Versículo 1. Estavam todos reunidos. Fala assim comigo. Reunidos. Fazendo o quê? Chorando. Jesus, mano. O que esse povo estava fazendo junto para descer essa glória de Deus lá? Evidência do Espírito Santo. Se eu e você temos o Espírito Santo, nós temos prazer em estar reunidos. Nós temos prazer em estar reunidos, orando juntos. Irmãos, eu e você precisamos ter nossos momentos de secreto com Deus. Fecha a tua porta e busca em segredo com Ele, amém? Nós precisamos disso. Ele se revela a nós, Ele traz relações, Ele fala conosco. Mas toda busca individual tem uma consequência no coletivo. Se eu e você buscamos no individual e recebemos no individual, e nós não transmitimos isso em vida para as outras pessoas, o que estamos recebendo no individual é uma mentira. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós temos prazer em estar reunidos, orando juntos, servindo juntos. Tem muitos textos que vamos mostrar isso. Então, o Senhor Ele vai derramar em nós a necessidade de buscarmos Ele sozinhos. É necessário. Você precisa disso e muito disso. Nós nos reunimos aqui 2 vezes por semana, às vezes outros momentos. E é importantíssimo você estar aqui, porque Deus traz revelações profundas pelo altar. E é aquilo exatamente que você está precisando, que eu estou precisando. Você congrega aqui. O que você está precisando, o que eu estou precisando, nós bebemos aqui. Podemos beber fora? Sim. Ouvir um pregador que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, bom. Mas a sua sede tem que ser saciada aqui, do coletivo. A sede do coletivo. E precisamos ter esse prazer, porque isso é uma evidência de que tem esse Santo. Sim. Tem dia que eu não tenho vontade para chegar no dia. Então é porque eu não tenho Espírito Santo? Não. É porque você é humano. Tem dia que a gente está junto. Tem dia que a gente está zangado. Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que a gente está triste ao extremo. Sim ou não? Mas a minha consciência vai me dizer: se eu for para lá, algo vai acontecer comigo. É o Espírito Santo que me convence, que te convence. Isso é sinal de que eu tenho o Espírito Santo, que você tem ele. Eu preciso ir, porque lá o Espírito Santo vai me confrontar. Sim, você está sentindo incômodo, porque o Espírito Santo está te incomodando e precisa buscar mais. Me desculpe. Mas se a gente não sentir nenhum incômodo nesse lugar, a gente não tem lugar para cá. Sempre diz. Se ele não nos confrontar, ele é o Espírito que convence. Ele vai me confrontar e te confrontar. Se você sair pela porta e dizer: onde está a pessoa espiritual? Que o Espírito Santo fala pela palavra, é a palavra que está falando conosco. E nós precisamos receber a nossa porção. Queria eu ter todas essas coisas.
Versículo do 2 até o 4 fala sobre línguas repartidas como que de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Irmãos, a pessoa que tem o Espírito Santo, que está buscando e continua buscando o Espírito Santo e vive essas coisas que a gente já falou, que busca essas coisas, que quer essas coisas, quando nós buscamos essas coisas, reconhecemos: eu não tenho, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar isso. Sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos viver na evidência dos dons. Você acha que os dons espirituais são só para alguns? Foram só para os apóstolos? Não. Está disponível para você. Está disponível para você. Tem diversos dons espirituais, irmãos. São muitos. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons espirituais. Fala que os mais importantes são aqueles que edificam as outras pessoas. Mas eu vou te dizer já o que eu e você precisamos. Falar em línguas. Porque vai edificar o exército. Você está sendo egoísta? Não. Eu estou sendo a minha necessidade. Quando eu falo em línguas, o Espírito Santo me edifica. Ele me transforma. Ele me tira da carne, do natural. É para mim. Falar em línguas é para mim. Quando eu falo em línguas ali, não é porque eu sou cheio do Espírito Santo. É porque eu preciso ser cheio. É porque eu quero matar a minha carne. É porque eu reconheço quem eu sou. Ele me enche, ele vem e diz: deixa você mesmo morrer. E aí vem. Eu e você precisamos disso. Pede, irmãos. Eu não acredito. Se você não acredita, você não vai receber. Peça. É para te edificar. Eu conheço pessoas que não expressam constantemente o dom de línguas. É algo raro. Tem diversos dons espirituais. Mas de tempo em tempo, vocês estão derramando. O dom de línguas é uma evidência de que o Espírito Santo está te ministrando e está te edificando. É edificação pessoal. Nós precisamos dele. Peça ao Espírito Santo. Todas essas coisas que estamos ministrando aqui. Clama ao Espírito Santo. Versículo 13. Vou ler o 13 e 14. Muitos zombavam deles, dizendo: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-os a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia. 9 horas da manhã, não é isso, pastor? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. A pessoa que tem o Espírito Santo vai ser criticada por quem não recebeu o Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito Santo vai ter na língua sempre uma crítica para aquela que tem o Espírito Santo e que manifesta a coisa do Espírito Santo. Estão cheios de vinho. Então é bêbado. É uma evidência. Se a gente nunca é criticado por ninguém que é somente humano, carnal, que não tem o Espírito Santo, que não se entregou a Jesus, se nunca houve, não há essa crítica, nunca tem algo errado em nós. Isso precisamos de mais. Amém? Nós precisamos disso. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé os 11, levantou a voz. Uai, Pedro não estava com medo? Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele arranca de nós nossos coisas, nossos temores, nossa timidez, nossa vergonha. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou. Ele arranca isso, gente. E a gente tem a certeza que vai fazer, que vai viver, que vai servir, porque é Ele que faz. E nós, Ele que nos capacita. A pessoa que tem o Espírito Santo tem essa evidência. E aí você vê, do versículo 15 até o 36, o apóstolo Pedro pregando com uma autoridade muito grande, compreensão das Escrituras Sagradas, das verdades sobre Jesus, e cheio de amor. Quem foi Pedro, irmãos?
Quem foi Pedro? Negou Jesus, cortou a orelha do servo lá do soldado, impossível, grosseiro, nervoso. Era eu, né? O Pedro. Aí o Pedro levanta, cheio de coragem, sem medo nenhum, porque estavam diversas pessoas lá para ouvir. Tinha muita gente. Ele prega com muita autoridade e com muito amor. Você não. Jesus morreu. Assim, Pedro prega com tanta autoridade, com tanto amor, com tanta unção. Isso é uma evidência, irmãos. Quem tem o Espírito Santo perde os medos e ministra com conhecimento, com amor, com compaixão e com autoridade aquilo que está falando. Ministra naquilo que é chamado para fazer. O Espírito Santo faz isso. E você chega ali no versículo 37, as pessoas estão ouvindo ele falando, e ele falando sobre Jesus. Vocês crucificaram o Senhor, o Senhor Jesus foi crucificado por vocês, ele veio para nos salvar. Aí ele chama de Jesus no versículo 37. Ouvindo eles isso, compungidos em seu coração. É assim que você se sente hoje? Compungido no coração. Senhor, eu preciso buscar mais a ti. O que é que eu tenho que fazer? É assim que ele se sente quando eu estou fazendo coisa. Que vida é essa que eu estou tendo? Que vida é essa que eu estou levando? E aí, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, varões e irmãos? Já chamei eles de novo. Primeiro, vocês estão bêbados. Depois, irmãos, o que a gente pode fazer? A gente fica compungido. Nós somos atraídos ao arrependimento, mas atraímos outras pessoas ao arrependimento quando nós temos os dois. Irmãos, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, o Espírito Santo vai produzir arrependimento em nós. É nessa hora, é a hora mais importante de receber esse arrependimento do Senhor. É a hora mais importante. E essa é uma evidência. Versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam-se na igreja aqueles que vinham de São Paulo. Irmãos, aqui nesse texto aqui, eu trouxe a evidência da 20 até 27. Primeiro, as pessoas ouvem respeitosamente seus líderes. Aqui está dizendo assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, essas pessoas que se converteram, eles tinham sede de ouvir os líderes. Os apóstolos estavam falando, povo, sede de conhecer o que Deus tinha e queria. A pessoa que é espiritual, ela ouve respeitosamente, atentamente o que os líderes espirituais ensinam. Eles são gratos pelos pastores que têm e ouvem os conselhos e se esforçam em seguir, porque sabem que Deus está cobrando de nós, de vocês. E que Deus está fazendo com que a gente escute a voz dele para poder direcionar o que vocês precisam. É um sinal de uma pessoa espiritual. A pessoa é doadora. A pessoa compartilha recursos com as outras pessoas que precisam e com a igreja. Foi levantado depois diáconos para pegar todo o dinheiro que era dado. As pessoas dividiam as coisas que tinham. Isso aqui eu posso doar para a igreja, para as pessoas da igreja que vocês estão precisando. O Espírito Santo moveu as pessoas em serem doadoras. É uma evidência de alguém que tem Espírito Santo. A gente vê aqui no versículo 43, todos tinham temor. Eles estavam unânimes e com singeleza de coração. Irmãos, o Espírito Santo, uma evidência do Espírito Santo é que a gente tem temor, respeito a Deus e respeito aos irmãos. A gente não provoca os irmãos. A gente não critica os irmãos. A gente não
atua para o irmão pecar, a gente atua para o irmão se levantar. Isso é sinal de que a gente é espiritual, está aqui. Singeleza, humildade. Eu sei que eu preciso de você, eu sei que eu preciso estar aqui. A gente precisa disso. Eu sei que eu preciso, sei que você precisa, nós precisamos uns dos outros. O Espírito Santo derrama essa evidência. No versículo 43 diz que muitas maravilhas e sinais se faziam ali. Quando o Espírito Santo está presente na vida de alguém, esse alguém é instrumento para a glória de Deus se manifestar. Nós estamos abertos para Deus nos usar. Onde o Senhor quer me usar? Em que o Senhor quer me usar? Estamos abertos, isso é evidência. Dos versículos 42, 44, 46, a gente percebe que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela mantém uma constante busca na presença e direção de Deus, em comunhão com a igreja. A gente já falou isso aqui, e aqui fala mais intensamente. Irmãos, eles se viam todos, fala comigo, todos os dias. De novo, todo mundo alto. Todos os dias. Irmãos, eles todos os dias iam atrás dos líderes. Eles se reuniam. Para quê? Por quê? Porque eles sabiam que ali eles eram ministrados, eles seriam edificados, eles seriam renovados, o Espírito Santo ia trazer mais revelação, ele ia saber aquilo que Deus ia trazer revelação do que ele estava precisando. Então, quem tem o Espírito Santo quer, quanto mais vezes puder, estar na comunhão da igreja. Ele quer mesmo quando às vezes não quer, ele vai. Ele sente alegria. E realmente, é outra evidência. Está aí. Versículo 46. Versículo 47. Tem prazer em cantar e louvar. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo só não faz isso, né? É uma evidência só. Versículo 47. Eles estavam louvando a Deus. Então, é uma das evidências. Ter prazer em cantar para o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele tem prazer em adorar o Pai. É Ele que nos ensina. A gente sente esse desejo, porque o Espírito Santo derrama esse desejo. E o versículo 47 também nos mostra que quando nós estamos com essa vida, dessas evidências que estão aqui, pessoas são atraídas a nós, a igreja. Se nós não estivermos buscando essas coisas, não vamos ver salvação em outras vidas não serão acrescentadas. Nós precisamos atrair outras pessoas à igreja, ao Senhor. É função de todos nós. E essa evidência é em nós, Espírito Santo, quando nós buscamos essa presença do Espírito Santo. Quando Ele está nos enchendo. Vai em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Lá traz algo muito importante para nós. Versículo 16. E diante diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumpram os desejos da carne de vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aqui nós vamos tirar as 3 últimas evidências. 28, 29 e 30. Andar em espírito e não cumpra a consciência da carne, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E tem uma lista aí. E aí ele não deixa barato e diz lá no versículo 21. E coisas semelhantes a essas. Mas isso aqui não está ali como obra da carne, mas é semelhante. É semelhante. Aí no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Como essas coisas são ali. Aí ele traz uma diferença. Sabe qual é a evidência? Quando nós temos o Espírito Santo, nós deixamos ele produzir fruto em nós. E o fruto está aqui, irmãos. No versículo 22. Quando eu estiver fazendo esse Espírito Santo, eu tenho o Senhor mesmo, porque eu não estou precisando desses negócios ali. Tem hora que eu sou carne pura. Você vai vir. Se nós buscarmos e continuarmos buscando ao Espírito Santo, Ele vai derramar sobre nós o fruto. O fruto é dele, não é nosso.
tomar esse fruto? Nós temos o fruto. Nosso caráter muda. Nosso comportamento com as pessoas muda. A gente não trata mais as pessoas da mesma maneira. A gente trata as pessoas com bondade, com benignidade. A gente se esforça em produzir no outro coisas boas. Isso é importante para nós. Outra evidência, abandona as obras da carne. A gente vai começar a sentir angústia. Quando a gente pratica coisas assim, a gente se sente mal. A gente vai se sentir mal por praticar obras da carne. Coisas que são naturais. Irmãos, as coisas que todo mundo lá fora está fazendo, a gente vai e faz igual. Tem uma coisa errada. Como é que a gente faz as coisas da mesma maneira que as pessoas lá fora estão fazendo? A gente se reúne com família, faz coisa que todo mundo lá fora está fazendo. A gente se reúne com amigos, faz coisa que todo mundo lá fora está fazendo. A gente não está no centro da igreja, está na rua conversando com as pessoas do vizinho. A gente tem um comportamento igualzinho dos vizinhos que é ímpio, irmãos. Experiência não precisa existir. Antigamente, um crente passava na rua, no rosto, o outro dizia: aquele ali é crente. Só na face. Cadê o Espírito Santo em nós? O Espírito Santo tem sentido tristeza por não poder nos encher. Por não poder ter liberdade em nós. Evidência número 30, são os primeiros versículos. Andar em espírito e não cumpre o desejo da carne, porque a carne briga, luta contra o espírito. Irmãos, nós precisamos desejar que a nossa carne perca força. Isso é sinal de que o Espírito Santo está em nós. Quando o Espírito Santo está em nós, nós desejamos que a nossa carne perca força. Sabe por que nós jejuamos? Para que nós jejuamos? Para a nossa carne se manifestar. Eu tenho certeza que esses 21 dias não foram fáceis para você. O nosso domingo não foi fácil para muita gente. Porque a nossa carne foi exposta. A nossa carne foi exposta. Quando jejuamos, é como se abrisse um espelho na nossa frente, um vidro, e disse assim: isso é você. Aí você abaixa a cabeça e eu, misericórdia, essa pessoa sou eu. O jejum é para isso, para nos mostrar como está a nossa carne, para desejarmos matar essa carne e queremos mais espírito. Então, a evidência bíblica, aquele que tem o Espírito Santo deseja: eu quero não ser menos carnal, eu quero ser menos natural, eu quero ser espiritual, eu quero tudo isso que foi ministrado hoje aqui. Eu quero viver isso. Eu quero que o Espírito Santo cresça em mim. Essa é uma evidência. E para encerrar, você vai voltar lá em Atos capítulo 2, eu vou encerrar. Nós vamos ler Atos capítulo 1. 2 não, 1. Atos capítulo 1. Você pode estar dizendo assim: muito difícil, são 30 coisas. Pois é. Até Jesus voltar para nos buscar, nós alcançamos, amém? Amém? Vamos buscar todos os dias. Jesus pode me buscar amanhã e deixar vocês. Você sabe o dia da sua morte? Ele pode vir buscar a igreja toda de vez, como ele pode vir buscando as pessoas aos poucos, como ele tem feito. E no dia que ele vier nos buscar, nós vamos estar com essas evidências e outras que eu sei que tem na Bíblia, que eu não sou essa pessoa que consegui trazer num culto em 1 hora, todas as evidências que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Eu trouxe 30, falei rapidamente. Se você tiver sede, estuda sobre essas coisas, para conhecer mais o Espírito Santo, e querer que ele seja mais e mais e mais em você. Capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Aqui nesse texto diz que tudo que Jesus fez e ensinou foi pelo Espírito Santo. Quem somos nós para achar que podemos viver e servir a Deus sem esse Espírito? Se Jesus fez tudo e serviu pelo Espírito.
infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, celebram respeito ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo depois desses dias. Esse vós foi só para os apóstolos? Fale assim comigo. É para mim. Sereis batizados. É para você. Eu ainda não tenho. É para você. Fale alto comigo de novo. É para mim. É para mim. É para você. É para você. Sabe qual é o momento mais fácil do Espírito Santo derramar e encher o batismo dele? Nos momentos mais arrependidos. Pergunte às pessoas como foi o dia que receberam o dom de línguas ou outros dons e se encheram do Espírito Santo. Se não foi um momento de arrependimento genuíno de dizer, eu sou isso, Senhor, me arrependo disso. Aí o Espírito Santo enche. Porque a ação poderosa principal do Espírito Santo diante de todas essas 30 é nos convencer do nosso pecado. Aqueles, pois, que estariam reunidos perguntaram, Senhor, restaurará-nos o tempo em Israel? E ele disse, não vos compete saber tempos nem estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A gente está preocupado, né? Poxa, agora vai dizer, e o governo... Aí eu ouvi um pregador uma vez que usa uma linguagem bem simples, não é da sua conta isso. Eu ri pra minha Deus, que linguagem, né? Jesus estava dizendo assim, mas como Jesus era muito, assim, cavalheiro, muito educado, não lhes compete saber os tempos e as estações, para dizer, não é da sua conta. Né? Jesus gentil, né? Não lhes compete saber. Aí o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para encerrar, versículo 14. Essa é a parte mais importante de tudo que eu falei para vocês agora. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você quer? Persevera. Está desanimado? Persevera. Não tem vontade? Persevera. Está triste? Persevera. Triste? Persevera. Venha, busque, peça, clame constantemente, peça. Senhor, a pastora me apresentou 30, eu quero que o Senhor me revele mais. Não vou me satisfazer só com aquelas 30, eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais do que aquilo. E eu quero tudo aquilo que foi dito. Porque se está na Bíblia que eu posso receber, me dá. Você pode pedir e Ele te dá, porque é desejo dele. Pastor Bruno, é desejo dele. Eu e você precisamos desejar mais desse Espírito. Você pode ficar de pé? Fique de pé. Persevere. Não desista. Não desista de congregar. Não desista de buscar. Não desista de servir. Não desista de ter mais do Espírito Santo. Não desista. Você pode fazer uma oração do Senhor. Você agora. Eu sei que o Espírito Santo falou contigo. Eu sei que o Espírito Santo trouxe coisas que você não estava vivendo que deveria viver. A manifestação do Espírito vai ser muito maior no nosso meio se todos nós tivermos essa busca no nosso individual, no nosso Senhor. Não abra mão disso. Eu sei que o dia a dia é difícil, sei de tudo isso. Mas não deixe de buscar. Não deixe de buscar. Pai, muito obrigada. Espírito Santo.